Olá, amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Reinaldo, sou formado na área de segurança do trabalho, exerço a função de técnico de segurança do trabalho e nós vamos ter agora um treinamento referente à análise preliminar de risco da tarefa, APRT, ou seja, trata-se de uma ferramenta cuja função é auxiliar na identificação e bloqueio dos riscos de acidente nas tarefas. Se nós seguirmos as instruções, corretamente, aplicadas as medidas de segurança ao executar o trabalho, teremos sucesso. Então, essa análise de risco, ela aplica-se a todas as atividades que tenha os riscos de acidentes, né? Então, nós temos que ter percepção de riscos. O sucesso de toda equipe também depende de você, né? Ou seja, não pode ser equipe, tem que ser equipe trabalhando em prol da segurança de todos. Qualquer serviço deve ser precedido de uma APRT, sempre, certo? Então, para que o sucesso aconteça, nós devemos trabalhar com um olhar de águia, né? A águia está sempre olhando pela parte de cima e consegue enxergar o seu alvo, o seu objetivo. E aqui nós temos um exemplo, né, de um risco. Nós temos duas imagens. Uma somente tem uma placa, né, avisando leão, mas nela não se tem um bloqueio que impeça de eu ultrapassar o limite de risco ali, né? O limite permitido, vamos dizer assim. Aproximando-se da jaula do leão, qualquer colaborador pode ser ferido, né? Qualquer pessoa pode ser ferido pelo leão. Então, a partir do momento que tem uma placa explicando, né, não ultrapasse os limites, cuidado, afaste-se, né? Tem um bloqueio do risco, tem ali um dispositivo, uma cerca, impede-se que eu seja ferido ou qualquer outra pessoa seja ferido por esse leão, certo? Quando se cria um dispositivo de bloqueio ou placas de emergência, não impede de você visualizar o leão, certo? Mas impede do leão te ferir, ok? Ambas as figuras nós conseguimos localizar o leão, certo? Então, para vocês traduzirem isso para o ambiente de trabalho de vocês, pensem aí em vocês operando uma empilhadeira, pensem em vocês aí operando uma ponte rolante, um pórtico, onde se existe o bloqueio referente ao espaço físico, a ultrapassar ou não ultrapassar, pessoas envolvidas ou pessoas não envolvidas na área, exemplo aí de um pórtico, de uma ponte rolante, certo? Então, tem uma área delimitada, carga suspensa, nós temos que pensar tudo nisso aí, a fim de impedir que as pessoas passem a área de risco, e somente as pessoas envolvidas, operadores, colaboradores envolvidos com as cargas suspensas, estejam envolvidos na área delimitada, certo? Então, uma introdução para nós. Esse treinamento tem por finalidade orientar todo trabalhador na execução de qualquer tarefa a ser desenvolvida. Ou seja, objetivos do treinamento: entender o que é risco e o fator de risco, os motivos que nos levam a ignorar os riscos, descobrir onde estamos errando, o que cada colaborador deve fazer para melhorar a percepção de risco, identificar e reportar todos os riscos envolvidos e implementar medidas de controle visando a garantir a execução da tarefa de forma segura. Por que não conseguimos evitar os incidentes? Tem uma pergunta para nós.
temos na empresa, ou nas empresas, ou nos ambientes de trabalho, canteiro de obra, né, setores, pessoas que conseguem diferenciar em trabalhar, né, pessoas que somente quer trabalhar, quer produzir, quer executar, um ambiente sujo, um ambiente desorganizado, sem sinalização, sem usar IPI, né, sem bloqueio dos riscos, sem impedir que pessoas, colaboradores de outros setores aproximem-se do seu trabalho, sem perceber o risco, a atividade e a segurança daqueles que não estão envolvidos e até a sua própria segurança. O próprio operador às vezes ignora os riscos. E tem pessoas que conseguem trabalhar com segurança, sabendo diferenciar, trabalhar com segurança, né? Bloqueando os riscos, sinalizando, usando os dispositivos de segurança, chaves de emergências, né? Cartões de bloqueios de emergências, sinalizações de segurança. Então essas pessoas que trabalham com segurança, a probabilidade dela chegar no seu setor de trabalho, iniciando seu expediente de trabalho, hipoteticamente às 8 horas da manhã, encerrando às 18 horas, a probabilidade dela trabalhar nesses horários sem acidente é muito grande, né? Nós, logicamente, eu como profissional da área de segurança do trabalho, não estou aqui ignorando as fatalidades, né? Mas o que está dentro do nosso objetivo, do nosso alcance, vamos fazer com segurança, certo? Requisitos necessários: ter disciplina, concentração naquilo que você está fazendo, paciência. Podemos citar referente à paciência, as pontes rolantes, os pórticos, né, que operam lentamente, né, ao elevar uma carga, não tem uma grande velocidade. Então o operador do pórtico, ele tem que ter paciência ao manusear os comandos do pórtico, certo? Ter prática, né? Ter prática e habilidade de saber o que está fazendo. A percepção dos riscos de uma atividade está diretamente ligada ao comportamento, atitude e cultura de cada um. E quando a gente fala de cultura, nós lembramos sempre que colaboradores de uma determinada empresa sai daquela empresa, é contratado em outra empresa, e ele vem com uma cultura que talvez que aquela determinada empresa implementou ali ou construiu durante anos e anos. Não é um comportamento seguro, é um comportamento inseguro. Então até que essa pessoa acostume com a cultura da empresa que trabalha com segurança, que trabalha eliminando os riscos, sempre analisando os riscos, né? Até que essa pessoa tenha essa cultura, ela vai ter uma dificuldade para se adaptar, mas ela tem que se adaptar. Isso nós podemos aplicar também nos canteiros de obras, né? Operadores de betoneiras, executando suas atividades ali, sem usar respiradores, os abafadores de ruído, os aventais de raspa, né, para impedir que ele seja, digamos assim, envolvido com aquele pó de cimento, aquele mole, né? Poderia usar, quando se trata de umidade, usar ali um avental de PVC, uma bota de PVC cano longo, né? Então, para que ele não fique envolvido naqueles riscos ou de poeira do cimento ou da própria água que ele está manuseando ali para fazer a massa, né? A gente vê também uma cultura de uma betoneira, às vezes, com os fios desencapados, desprotegidos, e às vezes encostando ali na lata ou no metal da betoneira, né? Transmitindo ali uma energia e esse colaborador tomar um choque ali, certo? Então são alguns exemplos. Para que nós tenhamos, né, um sucesso na segurança e fazemos, né, uma análise de risco com sucesso, nós temos que ter foco. Tenha foco na sua segurança e dos seus colegas de trabalho. Isso nós podemos envolver operadores de pórtico, pontes rolantes, operadores de empilhadeiras. Ter foco naquilo que você está operando. Somente quando se trata de operador de empilhadeira, diminuir sempre as velocidades,
né? Se a empresa determina 10 por hora, é 10 por hora, porque existe um ponto cego que você não consegue, principalmente quando você está transitando de ré, não consegue enxergar um pedestre. Então tem que ter foco na sua direção, foco no risco que está próximo a você ali. E operadores do pórtico sempre, né, isolar a área, sinalizar a área ao levantar a carga suspensa e nunca ficar por baixo da carga suspensa ou permitir que pessoas fiquem ali por baixo dessa carga suspensa, certo? Quais são os riscos? Tem que ser levantados os riscos. Pense na tarefa, levante os riscos, avalie os riscos, implemente controles, faça o trabalho com segurança. Então, quando pensar na tarefa, eu preciso de levar uma carga, certo? Colocar ela no caminhão, ela pesa 1 tonelada ou 10 toneladas, eu tenho que pensar nessa tarefa. O pórtico está preparado para isso? Foi feita uma análise de risco? Os cabos de aços, né, foram feitos, aliás, no checklist, estão seguros, não tem nenhum rompimento nos cabos de aço, né? Observar os comandos, se estão funcionando todos, e observar os sons, né, dos movimentos, porque cada movimento do pórtico existe uma sirene, existe um som que transmite ali para que todos verifiquem e saiam do caminho do pórtico ou da carga suspensa, né? Levantar os riscos. Qual que é o risco de eu levantar essa carga, né? Se falhar, o que eu vou fazer? Vou apertar qual dispositivo? Se, por exemplo, a panela eu trago ela à frente e de repente ela não obedece esse comando e vai para trás, qual dispositivo de segurança que eu vou acionar para parar imediatamente essa carga? E avaliar os riscos, certo? Nós temos aqui referente a metodologias, né? Quais métodos usarei, quais materiais, qual mão de obra a ser usada, o meio ambiente, né? Quando nós falamos de meio ambiente, às vezes muitos viajam pensando assim que é o verde, que é a água, as árvores, os pássaros, né? Mas nós temos que imaginar que o meio ambiente, né? E ter em mente que o meio ambiente é onde nós interagimos com pessoas, máquinas e equipamentos, ou seja, uma área de produção, um canteiro de obra, né? É o meio ambiente onde nós estamos interagindo com pessoas, máquinas e equipamentos. O escritório, né? As salas administrativas é um meio ambiente também. Então, estou preparado para executar, tem mão de obra suficiente para executar, né? Os materiais são suficientes, as metodologias são eficazes, certo? Se vazar, vai contaminar alguma coisa, alguma parte do meio ambiente, o que eu vou usar para evitar essa contaminação ou minimizar a contaminação, né? Tenha um plano claro em sua mente, entenda o trabalho. Logicamente que um operador de pórtico, um operador de ponte rolante, um operador de empilhadeira, né, um operador de betoneira, um colaborador que está executando uma atividade com a furadeira, com a esmerilhadeira, com a máquina tico-tico, serra tico-tico, melhor dizendo, com a serra de bancada de mesa, ele tem que entender o trabalho, ele tem que saber executar essas atividades, ele tem que saber operar os equipamentos citados, ele não pode chegar ali por curiosidade e executar a atividade, né? Seguir o padrão, certo? Qual que é o padrão? O padrão é usar os comandos corretos, certo? O padrão é sinalizar a área e permitir que somente pessoas treinadas façam a execução do trabalho e corretamente, né? Tem as ferramentas, os equipamentos corretos, as permissões corretas, ou seja, se você é ajudante, então não está autorizado você operar um pórtico, operar uma empilhadeira, operar uma serra circular, né, uma máquina de solda. Então tem que ter as permissões corretas. O operador de pórtico deve restringir ali o acesso somente a ele e não entregar o comando para outras pessoas. Da mesma forma do ponte rolante, da mesma forma o operador da empilhadeira e assim por diante. Pense na tarefa. Quais sistemas podem ser afetados se houver falha, certo? O acesso é seguro, no momento que eu estou ali operando o pórtico, eu sinalizei, né? Tem pessoas ali por baixo,
ou na área em volta do pórtico, esperando eu terminar essa atividade para ele passar na área, né? Então não permita que pessoas tenham acesso enquanto não ficar seguro, enquanto você não elevar a carga e colocar ela no seu destino, que seja num caminhão, né, que seja num fosso, ou que seja, por exemplo, aí se está o operador de empilhadeira, né, está com a carga suspensa aí na lança da empilhadeira, enquanto ele não tiver segurança de colocou corretamente no estoque, né, ele não libera o acesso para outras pessoas, né, o que pode dar errado se a empilhadeira perder o freio, se o pórtico, né, não conseguir obedecer o comando de parada, né, exige bloqueio. Podemos citar exigir bloqueio quando um eletricista está fazendo a manutenção na subestação, ele tem que colocar ali um cartão bloqueio, bloquear as energias que ele pode ser afetado por elas, né, desigienizar o ambiente, né, a mesma coisa o mecânico ao adentrar próximo de uma casa de máquinas, fazer um bloqueio ali para que ninguém ligue os comandos de alguma máquina, para que ele não seja atingido, certo? Métodos alternativos, se houver falhas, equipamentos próximo a vizinhos, quando nós citamos assim, podemos citar vizinhos dos setores de trabalho, né? Se esses equipamentos vão ser atingidos ou não, vão ser comprometidos ou não, se eles estão disponíveis também para nós substituir o nosso que falhou, aquele que nós estamos dando manutenção, certo? O que acontece se falhar minha operação, né? Eu tenho um plano B, eu posso conseguir parar, exemplo do pórtico, né? Se o cabo romper, um dos cabos de aço romper, como que eu vou fazer? Eu tenho que abaixar imediatamente a carga suspensa, eu tenho que acionar um outro equipamento para aliviar o peso desse cabo que rompeu. Exemplo, temos 4 cabos no pórtico, cabos de aço, né? Um deles rompeu, eu tenho um outro pórtico ou um outro equipamento que eu possa aliviar esse peso. E se quebrar o motor, quebrar uma estrutura metálica do pórtico, o que eu devo fazer, né? São várias perguntas que tem que ter em mente, não só em mente, mas como também planos B, planos de ação para eliminar uma tragédia ou um acidente, né, que possa vir causar danos aos colaboradores, né, aos operadores, às pessoas envolvidas e até danos materiais. Se deslocar, né, exemplo do pórtico e a ponte rolante que pode deslocar dos trilhos, o que fazer, né, se vier deslocar aí, o tamanho do estrago que pode ocorrer. Por isso que as pessoas não podem estar trabalhando nessa área onde se movimenta pórtico, ponte rolante, mas eu não tenho local para colocar essa determinada máquina estacionária. Então, opera primeiro o pórtico, tira as pessoas que estão próximo da máquina estacionária até que se faça as atividades de movimentação de carga. Se travar, o motor travar, o que fazer? Se pegar fogo, qual extintor de incêndio eu devo usar? Eu posso usar o hidrante ou não posso? Estou preparado para usar ou não estou? Se vazar o material, a matéria-prima, certo? Como que eu vou conter esse vazamento? Se cair, exemplo, o vasilhame, né? O container que está contendo a carga, o que eu vou fazer? Se rodar, né? Por exemplo, vou citar exemplo do pórtico, que tem 4 cabos de aço. Ele pode rodar e entrelaçá-los uns aos outros, certo? Se emperrar, né? Se cortar, tudo isso, né? Eu tenho que ter um plano de ação, né? Levantar esses riscos para que eu possa trabalhar em cima de uma possível falha, de um possível acidente. E o que a empresa espera de nós, espera de cada um? Trabalho em equipe, observando as análises de risco, observando os procedimentos de segurança, observando a sinalização de segurança, usando os EPIs e dentre outros, certo? Como perceber o risco, né? Como que um colaborador consegue perceber o risco? Como que um operador consegue perceber o risco? Análise de risco da tarefa, faça o reconhecimento da área e avalie os fatores de risco e os riscos, especificando as medidas preventivas, certo? Quais são os principais fatores de risco a observar, né? Uma das situações que temos que observar é que muitos pensam que a rotina é sempre igual, achar, né?
Eu particularmente não gosto de trabalhar com essa palavra achar, eu acho, mas nós temos que ter certeza daquilo que estamos falando, principalmente quando se trata de profissionais, profissional da área de segurança, profissional da área da medicina, profissional da área mecânica, elétrica, da produção, operador industrial, um pedreiro, um mecânico, um eletricista, um servente. Ele tem que ter convicção daquilo que ele está executando, ele tem que ter assim o conhecimento. Sei que às vezes nós podemos falhar como profissionais, mas nós temos que ter certeza, não trabalhar com achômetro, né? Por exemplo, esse surfista aqui está acostumado talvez com a área dele, né, onde está surfando, sempre ter calmaria, não ter ali um tubarão. De repente, ele deu de cara com esse tubarão. Qual seria o comportamento dele? Como está o coração dele ali batendo? E as pernas dele? Será que ele sentiu o tremor nas pernas ao ver esse tubarão? Vamos transformar isso para a nossa área de risco, né? Para a nossa área de trabalho. Quando, por exemplo, falha o pórtico, falha a ponte rolante, falha uma máquina estacionária, falha uma empilhadeira, certo? Fecha um curto aí numa bitoneira. Como que está o nosso comportamento? Como que está o nosso emocional para agir e tentar evitar uma tragédia ou minimizar até mesmo uma lesão, um acidente com gravidade, né? Achar que isso nunca vai acontecer comigo, estamos aí, vamos arriscar, não vai acontecer comigo, né? E aí pode ser que é o seguinte: você está na beira do precipício ali, você está na beira de um abismo, porque você acha que não acontece com você, e aí acontece a tragédia, né? Então, não trabalhe com essa hipótese, isso nunca aconteceu comigo. Trabalhe com a hipótese que você também está sujeito a esses riscos, certo? Não aposte nas possibilidades. Aí tem um exemplo de roleta russa, né? Muito usada aí nas frentes de trabalho, onde pessoas usam a marreta. Isso aqui é um exemplo, né? E aí um fica segurando a ponta-leite, confiando que os colaboradores que estão com as marretas não vai haver falha. Pode haver falha, e se houver falha, esse colaborador errar o alvo, atingir a mão de quem está segurando o ponta-leite, o vergalhão, um material metálico ou que seja de madeira, ou até mesmo a marreta se soltar do cabo aí, certo? Trabalhar com pressa, não faça dessa maneira. Quando você trabalha com pressa, você vai tomar as vias incorretas, a maneira incorreta de chegar ao seu destino. Aqui nós temos o exemplo do trânsito, né? De repente, você pega a via incorreta, o que pode acontecer? Toma uma multa, o seu carro dá de frente com o outro, né? Você está transitando, talvez aí num acostamento, tem um bloqueio no acostamento. Então, não faça isso, entendeu? Não pense na pressa, pense em produzir com qualidade e segurança, né? Ambiente desorganizado, isso acontece muito em alguns canteiros de obras, que fica desorganizado e é propício para acidentes, e também nos postos de trabalho, na área industrial, né? E por que não também pensar na área administrativa, que fica muito desorganizado, certo? Deixar de ler os procedimentos e as instruções de trabalho. Não faça isso, pessoal. Se tem ali as instruções de trabalho, procedimentos, né? Vamos ler para executar da melhor maneira segura, certo? As instruções de trabalho, traz para nós ali a análise de risco, as ordens de serviço, como fazer, né? Como não fazer, tudo isso é o nosso dever fazer a leitura, né? Descuidar dos pequenos detalhes, né? Todos estão aqui nessa imagem com macacão de segurança, respiradores contra gases, né? E aí tem um sozinho, como curioso ou como descuidadoso ali, com os pequenos detalhes, sem os EPIs necessários, né? Se for um gás que pode contaminar a pele, esse colaborador está mais ou menos lascado. Se for o que pode contaminar as vias aéreas, cadê a máscara dele? Então, vamos pensar em nós, no nosso ambiente de trabalho, se nós vamos trabalhar dessa forma, certo? A evolução da percepção, intuição, programa de gerenciamento de risco,
treinamento eficaz, né, do fator humano com a avaliação. O ser humano, o operador, o colaborador, o trabalhador, ele tem que fazer essa avaliação, ele tem que evoluir, né, fazer essa avaliação, assimilar o risco que pode acontecer e evitar chegar tão próximo do risco, certo? Ter atitude, você tem valor, portanto a sua segurança começa com as suas atitudes, e atitudes seguras, né? Por que ficamos expostos aos riscos? Porque ignoramos os procedimentos, padrões, certo? Então, se a operação na rede elétrica tem que ser feita desligada, o eletricista vai lá fazer a operação, a manutenção com a rede desligada, né? Se é para eletricista executar atividade na rede elétrica desligada, não é para um operador industrial, não é para um pedreiro, não é para um carpinteiro, não é para um ajudante executar atividade, né? É o operador preparado para isso, que foi treinado, que passou por um curso, né? Que é profissional da área. Importantíssimo, o que vai sustentar o programa e garantir a nossa segurança para atingirmos nossa meta? É treinamento, é segurança, é atitude, análise de risco, certo? Nós temos aqui uma corrente com elo completo, certo? Então, não seja o elo mais fraco da corrente. Que todos esses elos dessa corrente, a equipe de manutenção, equipe de produção, equipe de pátio, equipe da construção civil, né, que todos sejam um elo forte. E aqui nós temos exemplo de como perceber as diferenças. Muitas pessoas imaginem que essa imagem aqui é um senhor calvo, com seus cabelos brancos, né? E aqui nos traz outra realidade. Isso aqui não é um senhor calvo com seus cabelos brancos. Na verdade, aqui tem um homem, certo? Com um chapéu grande. Aqui está a cabeça dele, aqui está o braço dele. Ele está com um objeto em sua mão. Aqui é a camisa dele e aqui, né, é as pernas dele, e ele sobre uma calçada. E do lado tem aqui uma mulher, né, com seu vestido longo, largo, né? E aqui é uma vegetação, certo? Então, para vocês verem o que nós percebemos muitas das vezes, o que é a imagem, né? Às vezes nós não conseguimos verificar o risco, porque nós estamos envolvidos somente em produzir, somente em trabalhar, mas na verdade o risco está perto de nós e nós não conseguimos localizá-lo, certo? Vamos ver à frente. O que vocês estão imaginando que é essa imagem aí? O que vocês acham que é? Aqui muitos vão pensar assim, são um casal, aqui tem uma senhora e aqui do lado tem um senhor, mas na verdade não é isso. O que essa imagem traz para nós aqui, ó, é um homem com um violão tocando, ele está sentado sobre uma calçada, e do outro lado aqui tem uma mulher, né, com um objeto na cabeça, sentado também numa calçada. E aqui tem uma porta, né, que provavelmente nos leva a entender que é uma mulher, e ela está observando os dois assentados sobre a calçada, certo? Para vocês observarem, isso aqui é uma casa, ó, isso aqui é uma casa, ok? Então, pessoal, nem tudo que estamos vendo é aquilo que realmente é. Quando nós transformamos isso para as áreas de risco, às vezes nós não conseguimos ver o risco, nós não enxergamos. Por isso, nós temos que ter esses treinamentos, observar sempre a situação no nosso ambiente de trabalho, certo? Lembre-se, segurança é a parte integrante de toda atividade, não atividade à parte. Pense nisso. A segurança faz parte, juntamente, né, é integrante, é o completo de toda a atividade, né? Produzir, segurança, são completos, não tem uma parte separada da outra. O comprometimento em segurança, saúde, medicina, ambiente de uma pessoa pode ser medido quando você mesmo sozinho e atrasado segue todos os procedimentos. Faça seu exame de consciência e dê sua nota, né? Você mesmo vai se avaliar, certo?
Se você está atrasado e faz o procedimento seguro, é porque nós estamos vendo que você está conscientizado referente à sua segurança, ao comprometimento com a sua segurança e até do ambiente de trabalho e dos seus colegas de trabalho. No dia a dia, as situações não são tão claras quanto gostaríamos. Dependemos de muitas variáveis e dificilmente conseguimos identificar todos os riscos em uma simples olhada, certo? Por isso tem que ter o treinamento referente à segurança do trabalho, uma análise de risco, treinamento específico para operar máquinas, equipamentos, máquinas estacionárias, certo? Esse é o momento de usarmos nossa percepção de risco e parar, avaliar e analisar as possibilidades, definir de forma mais segura e daí sim realizar a atividade ou as atividades. Então, pessoal, espero que vocês coloquem em mente sempre o comportamento seguro, certo? E abraço para vocês, até o próximo treinamento.